Olá amigos, o capítulo 2 de Esref e Ruia chegou e neste vídeo, vamos analisar o que aconteceu com Esref e Izei, claro, a incrível Nissan, em uma trama que mistura mistério, intriga e uma boa dose de suspense. Prepare-se, porque, neste episódio, cada ação tem uma consequência, e você vai descobrir o quanto a mente de Esref pode ser mais perigosa do que parece. O capítulo 2 começa com Esref gravemente ferido, dirigindo em alta velocidade enquanto ainda é perseguido por seus inimigos. Para escapar, ele decide pegar um caminho alternativo, conseguindo despistá-los. No entanto, a perda de sangue começa a afetá-lo, e ele se sente cada vez pior. Com dificuldades, ele avisa Nissan, visivelmente assustada, que não podem arriscar ir a um hospital. A única opção segura é procurar um médico de confiança, e ele precisa que ela o leve até lá. Enquanto Nissan tenta ajudá-lo a se acomodar no banco do passageiro, Esref, já atordoado pela dor e pela fraqueza, a chama de Ruia. Nissan se surpreende e os dois se encaram com intensidade, criando um momento de tensão. A conexão entre eles é inegável, até que, de repente, Esref parece recuperar a lucidez e percebe seu erro. Ele confuso com o que acabou de dizer, enquanto Nissan permanece calada e segue viagem sem questioná-lo. Seu destino é a casa do Dr. Nedim, a única pessoa em quem podem confiar nesse momento crítico. Ao chegarem, Esref já está inconsciente. Sem perder tempo, Nedim o leva para um espaço externo da casa, que está equipado como um centro cirúrgico improvisado. Nissan observa tudo com espanto e decide ajudar no que puder. É então que percebe algo intrigante. O doutor já tem bolsas de sangue armazenadas, preparadas para emergências envolvendo os membros da organização. Fica claro que ele já esperava que algo assim pudesse acontecer a qualquer momento. No momento em que Nissan vai ao banheiro, ela aproveita para entrar em contato com Irmak, irmã de Gurdal, cujo número tinha salvo por causa da entrevista de emprego no hotel. Após relatar rapidamente o que aconteceu, ela recebe uma ligação da agente Sidan e também lhe conta sobre a situação. Quando Sidan pergunta onde ela está naquele momento, Nissan, completamente nervosa e sobrecarregada pelo caos em que se envolveu, responde que está no fundo do inferno. É nesse instante que Nissan realmente percebe a gravidade do acordo que aceitou ao se tornar informante da polícia. O perigo é muito maior do que imaginava. Logo depois, os homens de Esref chegam e a questionam sobre o que aconteceu. Querem saber se ela viu algo ou se pode identificar o responsável. Ao afirmar que não sabe e que não viu nada, Gurdal perde a paciência e grita com ela, demonstrando sua frustração. No entanto, Muslum, outro dos homens de Esref, tem uma abordagem diferente. Com um tom mais gentil, ele pergunta se Nissan está bem e se sofreu algum ferimento. Após o interrogatório, todos se afastam e Nissan pede para ir embora. Finalmente, a deixam partir. Enquanto isso, dentro da organização, a notícia sobre o atentado contra Esref se espalha. Kadir reage com raiva ao saber que ele sobreviveu. Isso porque, para Kadir, a morte de Esref seria conveniente. Se ele se mantiver no poder, toda a farsa construída por Kadir ao longo dos anos poderá ser exposta. Mais tarde, quando Nissan chega em casa, sua irmã já a espera, visivelmente preocupada. Assim que começa a perguntar o que aconteceu, percebe que Nissan está em estado de choque. Abalada, ela conta que Esref, o dono do hotel, foi baleado e que o local estava coberto de sangue. Em meio ao desespero, Nissan chora e repete que tudo o que queria era cantar, sem entender como acabou envolvida naquela situação. Afra, sem ter noção do peso que tudo isso teve para sua irmã, tenta minimizar o problema e sugere que ela simplesmente pare de trabalhar no hotel. No entanto, essa sugestão revolta Nissan, que decide contar toda a verdade. Ela revela que a polícia as deixou ir porque ela aceitou ser informante da máfia. Tomada pela raiva e pelo medo, Nissan desabafa, jogando a culpa em Afra. Diz que tudo aconteceu por causa dela, que já havia avisado para não se envolver com aquele rapaz, mas Afra não a escutou. Enquanto isso, a situação de Esref melhora. O doutor conseguiu remover a bala e ele não corre mais risco de vida. No entanto, seus homens continuam tensos. Gurdal, impulsivo, quer agir imediatamente e ir atrás de Izé, acreditando que ele seja o responsável pelo ataque. Por outro lado,
Muslim e Farouk tentam acalmar os ânimos, argumentando que devem esperar até que Esref acorde antes de tomar qualquer decisão precipitada. Após um dia caótico e traumatizante, Nissan ainda precisa lidar com mais um problema: sua reunião com Sidan. Sidan pressiona Nissan por mais detalhes sobre o que aconteceu. Nissan repete o que já havia dito, que, de repente, foram atacados e Esref acabou ferido, mas sobreviveu. Insatisfeita, Sidan insiste para que ela revele quem atirou, mas Nissan, que não viu nada no momento do ataque, se irrita e responde exaltada que quase morreu e que foi envolvida em uma situação perigosa contra sua vontade. Desesperada, ela implora para que Sidan atire desse problema, alegando que poderia ter perdido a vida. No entanto, a agente não está disposta a ajudá-la. Por mais que Nissan suplique, Sidan permanece firme. Ela lembra que elas têm um acordo e ainda ameaça: se Nissan tentar sair dessa e Esref descobrir que ela estava passando informações para a polícia, não importaria para onde fugisse com sua irmã, elas seriam encontradas de qualquer jeito. Nissan mal começou a desempenhar seu papel como informante, mas já sente o peso do perigo que a cerca. Sem saída, ela se afasta, desolada. Enquanto Nissan vai embora, Sidan observa e murmura para si mesma que, agora que a encontrou e confirmou que ela é Ruia, não a deixará escapar tão facilmente. Enquanto isso, Kadir, que já confirmou que Esref sobreviveu, decide confrontar Izé, seu parceiro e o mandante do atentado. Ao encontrá-lo, Kadir o acusa de ter falhado, pois Esref continua vivo. Izé, pego de surpresa, fica em choque, pois já estava celebrando a suposta morte do rival, sem imaginar que seu plano havia dado errado. Esref finalmente recobra a consciência e, assim que desperta, sua primeira pergunta é sobre Nissan. Enquanto isso, Kadir continua conversando com Izé, que tenta resolver a situação com dinheiro. Ele propõe pagar $1 milhão para Esref e os demais membros dos órfãos, além de perdoar todas as dívidas que Esref tem com ele. A oferta é tentadora, mas Kadir, ao ficar a sós com seu homem de confiança, considera outra alternativa: entrar em contato com o pai de Izé, o poderoso Sr. Nurre, para que ele finalize essa questão de uma vez por todas. Após um dia caótico e cheio de tensão, uma nova manhã chega para Nissan e Esref. Ele retorna para casa para se recuperar, e, felizmente, não precisará passar a noite na austera sala semelhante a uma cela, podendo descansar em um quarto mais confortável mesmo que apenas por um dia. Assim que se acomoda, sua primeira preocupação é perguntar por Nissan, mas antes disso, quer saber sobre seu carro, pelo qual tem um grande apego desde pequeno. Informam a ele que o veículo está sendo consertado e que Nissan está bem, embora tenha ficado muito assustada com tudo o que aconteceu. Para evitar mais confusão, Esref ordena a Gurdal que não tome nenhuma atitude contra Izé. Mas, conhecendo o temperamento explosivo dele, decide se precaver e pede a Muslim que o vigie de perto. Enquanto isso, na casa de Nissan, ela desperta com uma decisão tomada: não quer mais ser informante. Para garantir que sua irmã fique em segurança, ela compra uma passagem de avião e pede que Afra faça as malas imediatamente. Nissan explica que, depois que sua irmã partir, irá até Esref para contar toda a verdade, colocando um fim nessa situação de uma vez por todas. O plano parece simples, mas as chances de tudo sair como ela espera são mínimas. Na mansão de Esref, Gurdal age por conta própria e decide se vingar. Ele leva os assassinos contratados para matar Esref até lá e os executa no mesmo local. Antes de morrerem, os homens confessam que receberam ordens diretas de Izé. Enquanto isso, Nissan chega à casa de Esref, determinada a falar com ele e revelar tudo. Sem saber dos acontecimentos recentes, ela aguarda na parte principal da mansão, prestes a encarar o destino que a espera. Esref e Nissan se sentam para conversar, e ele agradece por ter salvado sua vida. Nissan, então, pergunta se ele conseguiu capturar os responsáveis pelo ataque, mas Esref responde de forma evasiva, dizendo que há perguntas cujas respostas ela preferiria não ouvir. Aproveitando a deixa, Nissan questiona quem é Ruia, já que ele mencionou esse nome enquanto estava ferido. Surpreso, Esref tenta minimizar o assunto, dizendo que foi apenas um murmúrio sem importância. Nissan se prepara para revelar a verdade e começa falando sobre sua irmã. No entanto, antes que possa continuar, recebe uma ligação de Sidan,
que a ameaça diretamente: se contar algo a Esref, Afra será presa. No exato momento da ligação, Nissan vê pelo jardim os corpos dos homens mortos sendo carregados, o que reforça ainda mais seu medo. Entre a cena brutal que acaba de presenciar e as ameaças de Sidan, ela percebe que não pode mais dizer nada. Nervosa, disfarça sua saída alegando que sua irmã está doente e que seu estado piorou, deixando o local às pressas para encontrá-la. Na delegacia, Sidan conversa com seu parceiro e revela um detalhe crucial: Nissan é, na verdade, Ruia. Ela é a garota que marcou a vida de Esref e o levou a cometer seu primeiro assassinato na infância. O motivo de ele não a reconhecer é porque Nissan removeu o sinal de nascença em seu pescoço, a única característica pela qual Esref sempre a procurou. Naquela noite, os 6 órfãos se reúnem para decidir o próximo passo: aceitar o dinheiro de sangue de Izé ou partir para a guerra. O grupo fica dividido, mas a decisão final cabe a Esref. Ele escolhe não revidar com um ataque, mas também não quer o dinheiro do inimigo. Mais tarde, Sida aparece na casa de Nissan para reforçar sua missão como informante. Ela ordena que Nissan descubra o máximo possível sobre Esref e sugere que comece investigando o cassino ilegal que ele opera. Nesse momento, Esref chega à casa de Nissan, trazendo um chau como presente de agradecimento e perguntando o que ela queria lhe dizer. Nissan começa dizendo que queria pedir dinheiro, mas percebeu que não era o momento certo. Ela também menciona que o dono da casa queria expulsá-las, e, coincidentemente, o proprietário chega nesse instante e Esref ouve quando ele comunica a Nissan que vendeu a casa e que elas precisariam sair. Após isso, Nissan se senta novamente com Esref e comenta que sua vida é assim. Ela o chama de Senhor Esref, mas ele pede que a trate apenas por Esref, já que, agora que salvou sua vida, ele não é apenas seu chefe. Ele garante que não precisa se preocupar com o dinheiro, ele irá ajudá-la. Sidan, que ouve tudo em segredo da outra sala, quando encontra Nissan, lhe diz que acha que ela está se afeiçoando a Esref, e que agora, para cumprir sua missão, ela precisará usar sua beleza e inteligência para conquistá-lo. Mais tarde, Izé recebe a notícia de Kadir de que tudo foi resolvido e que ele só precisará ficar escondido por alguns dias até que a situação se acalme. No entanto, Izé, que não parece ser muito astuto, aparece com um grande número de homens no hotel de Esref, decidindo ficar ali. Esref, por telefone, diz que eles podem ficar por ali por enquanto. Felizmente, Gurdal não estava presente nesse momento, caso contrário, a situação teria se complicado ainda mais. No dia seguinte, o novo comissário responsável pela investigação da organização dos órfãos chama Esref para se apresentar devido ao incidente. Esref vai até a delegacia encontrar Sidan. Sidan, por trás do comissário, usa Nissan, ou Ruia, para tentar prender Esref, mas essa estratégia pode acabar se voltando contra ela. Quando Esref fica a sós com Sidan, ele questiona até quando ela vai continuar atrás dele e a acusa de estar apaixonada pelo homem errado. Ainda não sabemos se Sidan realmente está apaixonada por Esref ou se ela tem um motivo mais pessoal, talvez relacionado a alguém que entrou na organização disfarçado e foi descoberto. Vamos ver como isso será nos próximos capítulos. Quando o comissário entra, ele deixa claro que vai conseguir prender Esref e que estará de olho nele caso algo aconteça com Izé. No entanto, Esref, já ciente de tudo, sugere que conhece a história pessoal do comissário, incluindo seu divórcio e problemas, o que deixa o comissário ainda mais nervoso. Quando Esref chega ao seu hotel, Izé não para de provocá-lo, até lhe dizendo que está se vendendo por dinheiro. Esref decide, por enquanto, não reagir, mas é bem possível que ele tome alguma atitude em breve, especialmente depois de descobrir que Izé abusou de uma jovem de 16 anos em seu quarto. Nesse momento, Nissan e seu grupo chegam, e quando Izé se dirige a ela, Nissan diz que quando vê esses tipos, sente vontade de jogá-los pela janela. Após isso, quando Nissan começa a se apresentar com seu grupo no hotel, Esref a observa enquanto ela canta, e ela também o encara. Antes do encontro final entre os dois, algo acontece com Izé, pois vemos que seu médico chega e lhe aplica uma injeção enquanto ele está deitado na cama. Depois disso, Esref pede ao médico que desapareça por um tempo, o que indica que algo foi feito com Izé. Logo depois, Nissan termina sua apresentação e, enquanto toma um café no hotel, Esref aparece e a parabeniza pela música.
Nissan pede que ele se sente para acompanhá-la, e ele se senta com ela. Sentado, Nissan lhe diz que a canção que cantou foi de sua autoria e pergunta qual parte ele mais gosta. Esref responde dizendo que, na verdade, o que ela sempre procurou foi um sonho. Nissan confirma, dizendo que, quando encontramos o que buscamos, percebemos que era um sonho, e que o amor funciona assim. O prazer não está em encontrar, mas em sentir falta e buscar. Esref responde que talvez seja assim, e ela então pergunta por que ele sempre parece tão misterioso, como se tivesse algo mais em mente, como se nunca estivesse realmente presente. Ele sorri e diz que é assim mesmo, e que talvez seja verdade. Nesse momento o narrador da história então conta que Nissan estava certa, que na mente de Esref sempre havia algo mais, como por exemplo, quando ele decidiu punir Izé. Ele já havia planejado tudo sem dizer nada a ninguém. Nesse momento, vemos Izé acordando, e o que o médico fez foi amputar seu órgão sexual. Esref não é alguém que hesita em agir com firmeza. Enquanto conversava com Nissan, vemos Izé cair e se esmagar contra a fonte, incapaz de suportar a humilhação de ter perdido sua masculinidade. Nissan, ao ver isso, fica completamente paralisada e, mais uma vez, percebe o quão perigoso Esref realmente é. Antes de sair, Esref se levanta e diz a Nissan que ela é uma mulher inspiradora, especialmente por tudo o que disse ao encontrar Izé no hotel. Ele vai embora, deixando Nissan surpresa e sem palavras. Assim, com um plano astuto e silencioso, o capítulo 2 chega ao fim. Eu adorei esse final. Na minha opinião, o episódio foi de menos a mais. Eles conseguiram conectar tudo de forma excelente, e a química entre Nissan Oruya e Esref é fantástica. Quando estão juntos, eu nem sinto que a situação deles não é normal, me fazem esquecer que Nissan está ali por outros motivos. Vocês acham que Esref fez o que Izé merecia? Gostaria muito de saber sua opinião sobre o episódio. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, isso é muito importante para mostrar que quer mais vídeos dessa série. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo.